Cumprimentando você, estudante que nos assiste nessa intervenção, o nosso desafio de hoje é fazer uma abordagem das modernas escolas da criminologia, desde a criminologia crítica, passando pelo abolicionismo penal, até chegarmos ao direito penal do inimigo intuído por Günther Jacobs na Alemanha. Pois bem, iniciando então o nosso sobrevoo sobre a criminologia, partimos da escola da criminologia crítica, que teve em Alessandro Barata o seu maior exponencial. No Brasil, essa escola ela é muito bem representada por Juarez Cirino dos Santos. Se de um lado, a escola da criminologia positivista perguntava por que certas pessoas praticam crimes e outras não, a escola da criminologia crítica promove uma inversão nessa pergunta e passa a partir do pressuposto de que a pergunta que serve como eixo central da criminologia é por que certas condutas são criminalizadas e outras não. Como vocês podem perceber, a criminologia crítica adota para si o paradigma do Liebling Approach, de que o crime não é uma realidade ontológica pré-constituída, de que o crime não é um fenômeno empiricamente verificável, mas sim de que o crime é uma construção discursiva e o criminoso é fruto de um processo de etiquetamento. Pois bem, partindo desse pressuposto, a escola da criminologia crítica faz duas perguntas cruciais para o entendimento radical da criminologia crítica. A primeira pergunta: se o crime é uma etiqueta, se o crime é um rótulo, se o crime é uma convenção discursiva, devemos saber quem etiqueta. A segunda pergunta: quem é etiquetado? Não raro nós vislumbramos que quem etiqueta, quem possui a fábrica de etiquetas, quem possui o carimbo, não raro são as elites, as classes superiores da sociedade que fazem parte do Congresso Nacional. São essas pessoas que elegem as condutas que serão criminalizadas e imuniza as condutas que não serão criminalizadas. A eles, portanto, pertence o critério de seletividade. A eles, portanto, pertence o critério de qualificação da conduta que será tida como conduta criminosa. Portanto, as elites é que etiquetam. Por outro lado, não raro, quem no mais das vezes sofre o processo de estigmatização e de rotulação são as classes inferiores, são as classes subalternas. Mas você, estudante que me assiste, talvez esteja se perguntando: classes superiores etiquetam, classes inferiores são etiquetadas. Classes. Isso está nos cheirando algo como o marxismo. E é exatamente isso que a criminologia crítica faz. Recebe toda a matriz do pensamento marxista dentro da criminologia. Assim, o direito penal serve como instrumento de saber para a reprodução de um poder das classes superiores sobre as classes subalternas. É exatamente isso que a criminologia crítica desvenda e denuncia. O crime não é uma realidade ontológica. O criminoso não é um delinquente portador de uma doença fisionomicamente incrustada em sua anatomia. Muito pelo contrário, o crime é uma convenção discursiva. O crime é um instrumento de saber para a manutenção da escala vertical da sociedade, para a opressão de uns e a imunização de outros. É isso que os criminólogos radicais, os criminólogos críticos fazem ao perceber que o crime é utilizado como esse instrumento para a estratificação da sociedade. Um exemplo que nós podemos verificar está no nosso Código Penal. Se nós pegarmos dois tipos penais, nós vamos verificar exatamente como o legislador tem para si uma pauta de valores bastante capitalista. Vejamos, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, que tutela o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Por outro lado, se nós pegarmos o tipo penal previsto no artigo 129 do Código Penal,
nós verificaremos que a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é punida pelo legislador com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Esse é um exemplo clássico da pauta de valores que o legislador elegeu para si. De um lado, o bem jurídico tutelado patrimônio, que é tipificado no crime de furto, ele tem uma pena que varia de 1 a 4 anos. Por outro lado, a integridade física das pessoas é tutelada pelo legislador com uma pena que varia de 3 meses a 1 ano. Repare você como a pena máxima do crime de lesão corporal equivale à pena mínima do crime de furto, o que só mostra o viés capitalista e patrimonialista do legislador quando protege o bem jurídico patrimônio com uma pena mais severa do que a reprimenda que é feita ao bem jurídico integridade física quando ele é violado. Pois bem, como se isso não fosse o bastante, o discurso crítico da criminologia ainda denuncia que as funções da pena não são exatamente as funções declaradas no discurso oficial. Nós podemos estudar as funções da pena de acordo com 2 critérios. O primeiro critério mostra as funções declaradas da pena no discurso oficial. Trata-se de uma ladainha, uma velha cantilena que é propalada pelos veículos oficiais do Estado que declaram, que propalam que a pena teria uma função retributiva, uma função preventiva, prevenção geral, prevenção especial, positiva, negativa. Esse é o discurso oficial. Essas seriam as funções declaradas da pena num discurso oficial. Por outro lado, por trás desse discurso oficial declarado das funções da pena, subjaz oculto um discurso crítico. Na verdade, no fundo, por trás dessas funções declaradas do discurso oficial, existem funções latentes da pena. A pena, no fundo, serve para estigmatizar. No fundo, serve para rotular. No fundo, serve para manter a escala vertical da sociedade, protegendo uns e punindo outros. É para isso que serve a pena. E é exatamente isso que os criminólogos críticos fazem. Os criminólogos radicais denunciam as verdadeiras funções ocultas da pena que subjazem latentes por trás desse discurso oficial, dessa cantilena, dessa ladainha que é propalada pelos veículos oficiais do Estado.